Eu sempre me pergunto por quê. Toda vez que uma pessoa famosa assiste ao BTS pela primeira vez, a reação dela acaba viralizando. Algumas pessoas, no início, agem com indiferença, dizendo algo como: "Ah, é só mais um grupo de K-pop comum." Mas basta verem a apresentação para a expressão mudar completamente. Ficam claramente chocadas. Uau! É como se, naquele momento, elas percebessem que isso não é apenas um fandom. E o que me faz refletir é: essa reação acontece puramente por causa da música ou porque o BTS se tornou um tipo de fenômeno social difícil de explicar? Talvez isso seja algo pouco comentado pelas pessoas. Às vezes, a parte mais interessante são os primeiros segundos, quando elas assistem antes de terem tempo de manter uma imagem ou postura. Então, se você estiver pronto, vamos ver quem ficou mais chocado quando viu o BTS pela primeira vez. Número 5. The Chainsmokers. Eu me lembro bem desse momento. Eles postaram uma foto com o BTS e tweetaram algo que parecia bem casual. Algo como: "Amamos esses caras. Vejo vocês neste verão no BTS, música Twitter." The Chainsmokers são uma banda enorme, acostumadas a encontrar todo tipo de artista nos bastidores. Então, quando eles escolheram escrever algo tão caloroso, e o BTS ainda estava naquele estágio de "por que eles estão explodindo em todo lugar de repente?", isso deixou muitos músicos ocidentais curiosos, e também um pouco cautelosos. Nesse ponto, eu comecei a me perguntar: será que eles sabem que o BTS não é apenas um grupo qualquer, mas uma banda de K-pop gigantesca? Porque um simples tweet pode sinalizar para os fãs: "Ei, eles estão sendo reconhecidos." Pensando bem, isso não é pouca coisa. Essa validação vinda de outros músicos eleva o status do BTS a algo cada vez mais impossível de negar. E, sinceramente, eu fiquei meio impressionado, meio desconfiado. Será que eles ficaram realmente tocados? Ou talvez também tenham percebido o poder inegável da massa do ARMY? Número 4. Chris Martin. Eu lembro dessa história porque ela foi muito sincera. Chris Martin disse uma vez que, antes de conhecer o BTS, ele estava um pouco nervoso. E eu nunca tinha ouvido isso antes. Pode até parecer normal, mas se você parar para pensar, esse é o Chris Martin. Alguém acostumado a encontrar grandes músicos do mundo inteiro. Ele já esteve em todos os tipos de palcos, não importa o tamanho. Então, quando ele disse que estava nervoso, eu pensei imediatamente: ok, tem algo diferente aqui. Ainda mais considerando que ele viajou até a Coreia. Uma viagem nada simples. E mesmo assim se sentiu nervoso antes de encontrá-los. Às vezes, o que te deixa nervoso é perceber que a reputação daquelas pessoas é realmente enorme. Naquela época, o BTS não era apenas um grupo de ídolos, mas um fenômeno que fazia muita gente pensar: preciso ter cuidado com o que digo, preciso ser respeitoso. Aqui eu fico confuso. O Chris Martin estava nervoso porque queria se sair bem diante do BTS? Ou porque sentiu a aura de algo grande, como ondas enormes ao redor deles? Porque se um músico do calibre do Chris Martin ficou nervoso, então o impacto do BTS era gigantesco. E isso não é algo trivial. Essa admissão de "estou nervoso", vinda de alguém tão calmo quanto ele, faz o BTS parecer ainda mais sério aos olhos do público. Não apenas uma moda passageira. Eu fico dividido. Fico admirado com a humildade dele, mas também acho engraçado. Como um único grupo consegue deixar pessoas do nível do Chris Martin tão nervosas? Número 3. Halsey. Eu adoro esse momento da Halsey. Ela tweetou depois de conhecer o BTS: "Ok, acabei de conhecer o BTS TWT e eles são os mais legais. Uau. Ponto. Simples. Mas é exatamente isso que me faz acreditar que foi uma reação genuína." A Halsey não era uma pessoa pequena naquela época. Ela já tinha nome, já estava acostumada a encontrar celebridades por toda parte. Então, quando ela disse "os mais legais" com um "uau" tão inocente, eu imaginei a expressão de alguém que acabou de vivenciar algo além das expectativas. Conhecer o BTS não foi apenas "uau, encontrei celebridades", mas sentir a aura deles. Quando se apresentam e conversam, tudo parece leve, mas ao mesmo tempo sólido como equipe. Eu comecei a me perguntar: ela ficou surpresa porque o BTS era realmente tão amigável? Ou porque a energia deles era diferente da boy band que ela imaginava? Muita gente pensa que grupos de K-pop são apenas bandas locais, mas quando os conhecem pessoalmente, percebem imediatamente que não é bem assim. Isso faz pessoas que eram indiferentes ficarem curiosas. E sendo honesto,
houve uma parte de mim que ficou desconfiada. Será que isso foi o começo de uma relação maior? Mas sim, foi exatamente a partir dessa frase curta que a porta pareceu se abrir. Apenas pelo uau, dava para sentir que ela tinha acabado de encontrar algo que não conseguia explicar em palavras. Então o que saiu foi simplesmente uau. Número 2. Tyra Banks. Aqui eu ri um pouco. Parece algo simples, mas se você prestar atenção no tom, é totalmente Tyra Banks. Ela postou um vídeo no Instagram com o BTS e escreveu na legenda: "Conhecer o BTS é melhor do que smizing", brincando com o termo smizing, que já faz parte da identidade dela há muito tempo. O que me deixou intrigado é que a Tyra é alguém que literalmente vive diante das câmeras. Ela entende muito bem como criar um momento, como parecer no controle. Então, quando ela usou essa frase, soou mais do que apenas uma piada. Foi uma pequena admissão de que o momento de conhecer o BTS foi suficiente para deixá-la impressionada. Celebridades acostumadas a encontrar todo mundo geralmente não fazem elogios pessoais que se conectam à própria identidade com tanta facilidade. Mas a Tyra comparou conhecer o BTS a algo ainda mais marcante do que o smizing. E mesmo sabendo que ela é uma especialista em branding e provavelmente entendia que aquele momento teria grande repercussão, justamente por ser inteligente, a escolha de parecer genuinamente empolgada torna tudo ainda mais real. Número 1. January Jones. January Jones contou que nos bastidores, em dezembro de 2017, ela realmente não conhecia o BTS. Não estava fingindo não conhecer. Ela genuinamente não sabia o quão grandes eles eram. Então ela disse: "Eu estava tão nervosa. Eram muitos." Isso soa engraçado, mas tente imaginar a situação. É um backstage cheio de gente importante, lotado, e de repente surge um grupo com segurança reforçada, pessoas se aglomerando, uma aura diferente. A January é uma atriz que está na indústria há muito tempo. Ela deveria ser imune a esse tipo de ambiente VIP, mas mesmo assim ficou nervosa, e isso foi o que mais me intrigou. Antes mesmo de conhecer uma única música, dava para sentir que aquelas pessoas estavam sendo carregadas por uma grande onda. E em 2017, o BTS estava justamente em uma fase de transição, de um grupo de K-pop em ascensão para um nome que fazia a indústria ocidental ficar atenta e cautelosa. Eu comecei a sentir que a January ficou nervosa não porque se sentiu deslocada, mas porque percebeu um sinal forte. Todo mundo naquele ambiente, de repente, deu ao BTS um espaço especial. Se for assim, isso significa que o fenômeno BTS é sentido até por quem nunca fez parte do público deles. Você pode não conhecê-los, mas é levado pela tensão do momento, porque a situação deixa claro: eles são grandes. E sendo honesto, há humor, mas também há admiração. É engraçado porque eram muitos, soa inocente, mas é admirável porque é uma reação genuína. Não é um elogio doce. É apenas um ser humano chocado ao se deparar com algo muito maior do que suas expectativas. E talvez seja exatamente aí que tudo se encaixe. Porque, no fim das contas, essas reações não falam apenas sobre o BTS. Elas falam sobre o impacto invisível que acontece quando algo verdadeiro atravessa uma sala antes mesmo de qualquer música tocar. O BTS não entra em um ambiente como apenas mais um grupo. Existe uma energia que chega antes deles. Um silêncio estranho. Um tipo de atenção que não é forçada, mas inevitável. Pessoas que não sabem explicar por que estão observando com mais cuidado. Pessoas que ainda não conhecem uma única canção, mas sentem que algo importante está acontecendo. E isso é raro. Em um mundo onde celebridades se encontram todos os dias, onde elogios são calculados e reações muitas vezes fazem parte de um roteiro, o que chama a atenção no BTS é justamente o oposto: o desconcerto, o nervosismo inesperado, o uau que escapa antes do filtro social, a frase simples que parece pequena, mas carrega um peso enorme. Essas pessoas não ficaram impressionadas apenas pela fama. Fama, por si só, é comum nesse meio. O que elas sentiram foi a força de algo coletivo, construído com tempo, dor, disciplina e conexão real com milhões de pessoas ao redor do mundo. O BTS carrega histórias, carrega expectativas, carrega uma multidão invisível que não está fisicamente presente, mas é sentida em cada passo, em cada bastidor, em cada sala onde eles entram. Por isso, mesmo quem não conhece, sente. Mesmo quem nunca ouviu uma música, percebe.
Mesmo quem acha que é só mais um grupo, muda de expressão depois de alguns segundos. Porque não é só sobre música, é sobre presença, é sobre impacto humano. E talvez o mais bonito nisso tudo seja perceber que o BTS não precisa provar nada. As reações falam por eles, o silêncio nervoso fala por eles, o respeito imediato fala por eles. No fim, o que vemos não é apenas artistas sendo reconhecidos. É um fenômeno sendo sentido, às vezes antes mesmo de ser entendido, e é por isso que sempre que alguém vê o BTS pela primeira vez, algo muda. Nem sempre dá para explicar, nem sempre vira um grande discurso. Às vezes tudo o que sobra é um sorriso surpreso, um olhar atento, ou apenas uma palavra simples, dita quase sem pensar. Uau! E talvez isso diga mais do que qualquer aplauso.